Bora lá, estamos ao vivo, seja bem-vindo. Para você que está assistindo esse pedacinho da live, significa que você está vendo a gravação. Gravação, tudo certo? Bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu te falar, meu nome é Paulo Barbosa e ao longo dos anos eu formatei um método, uma maneira diferente de você fazer terapia, onde você consegue chegar com toda a assertividade, com toda a segurança, à origem de um trauma já na primeira sessão de terapia. E para isso, eu preparei para você o que a gente chama de Mestres da Terapia, que é um evento totalmente online, gratuito, com 3 aulas, onde eu vou fazer um mergulho junto com você, para você aprender tudo que você precisa saber sobre o trauma e se preparar para descobrir o exato caminho de como é possível fazer isso, como é possível acessar a origem do trauma do seu cliente, de maneira que você não fica num adivinhômetro, mas que o próprio cliente vai visualizar algo que ele desconhece, que está oculto na sua mente, no seu subconsciente, e trazer à tona, trazer à consciência a exata origem desse trauma. Tudo isso muito simples, muito prático de você executar. Você que é terapeuta, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser médico, você não precisa ter 10, 15, 20 anos de experiência para dominar essa técnica. É um passo a passo simples, porém muito, muito eficaz. E hoje aqui eu vou ter a alegria de receber uma terapeuta convidada que vai bater um papo e contar muita coisa pra gente de como é que funciona esse método. Eu já vou chamar ela por aqui para a gente dar início à nossa conversa. Interessante também a gente ser efetivo, né? Não vamos perder tempo, vamos direto ao ponto, é isso que é relevante. Rita, boa tarde, bem-vinda. Oi, Tudo bem, boa tarde, querida? Paulo. Tudo bem? Boa Boa tarde a tarde. todos. Olha, que legal receber você aqui. Deixa eu desativar aqui o áudio das mensagens para não ficar bipando. Deixa eu saber um pouquinho, você está falando com a gente de onde? Para quem não conhece você, gostaria que você se apresentasse. Paulo, meu nome é Rita de Cássia Salomão, eu sou da cidade de Itanhaém, sou terapeuta já há 5 anos e participei da turma 4 do Método Ressentir, e foi quando nasceu Maria Antônia, né? Participamos aí quase que ativamente, né, desse nascimento. Foi muito, eu acho que foi a turma que assim teve mais participação, né? Foi muito gostoso, foi muito prazeroso, né, participar disso É... com vocês. Trouxe para a gente bastante alegria também. E olha que bacana, né? Já a Maria Antônia fez, segunda-feira ela fez 1 aninho. Então, já faz 1 ano já de tudo isso. E é muito bacana ver esses movimentos. E eu imagino que 1 ano depois de tudo que você descobriu no método Ressentir, você já tem algumas histórias para contar para a gente, tá certo? Bastante, Paulo, bastante mesmo. Então vamos Bom, começar do princípio. vamos. Como é que foi que você me conheceu? O que foi que fez você se interessar em saber e aprender essa técnica que te possibilita conhecer a origem de um trauma? Eu vou ser muito sincera para você, eu entrei na T4, eu não tinha nem noção de que iria aprender um novo método. Na realidade, você falava sobre como se apresentar na internet, no Ah, Instagram, você entrou naquela turma do Viver de do Terapias, que é a viver nossa de mentoria. terapias, exato. Entendi. E a grande busca naquela época era de fato como agir no Instagram, como fazer, né? Como se apresentar. E eu confesso para você que eu tinha reservas, né? A sua fala me chamou muita atenção, mas eu tinha reservas, porque eu acredito até hoje que a pessoa que ela tem um problema emocional, o que ela menos quer é se expor, né? Eu vejo isso até Concordo. hoje, as pessoas querem mais é se esconder. Então, eu fiz algumas lives com as colegas, fiz bastante vídeos, né? Meus vídeos nunca ficaram bons, mas enfim, como você dizia, estavam lá.
E qual não foi a minha surpresa Então, quando você só para botar apresenta? uma linha aqui, feito é melhor do que perfeito, né? Tá feito. Tem algo lá, não precisa ser perfeito, né? É muito Sim, à frente. Por favor, continue. isso. Então, quando foi a minha surpresa, você apresenta o método. Esse O, você está vendo que ele é maiúsculo, né? O método. Deixa eu Paulo, dar um disclaimer para quem está chegando agora e não entende. A gente, durante 3 anos, a gente se preocupou em validar o método, ou seja, ter certeza que ele funcionava, era efetivo e fazer ajustes. Nesse período, em alguns momentos, eu dei o curso do método de bônus. Então, a pessoa vinha fazer uma mentoria com a gente para aprender a ter mais clientes que pagam pela terapia, que é um outro produto, é um outro, né? Às terças-feiras de manhã, das 8 ao meio-dia, eu faço lá uma mentoria para ensinar o terapeuta a ganhar dinheiro. Se chama Viver de Terapias. E aí, nesse processo de validação, a gente dava o curso de presente para a pessoa, para a gente poder validar a aplicabilidade, coletar provas, coletar cases, né? A gente chama de esses casos, estudos de caso. Por exemplo, a gente tem coisa documentada até dentro de faculdade e universidade hoje. Por favor, continue. Em alguns momentos você me perdoe eu fazer alguma interrupção, mas eu vou trazendo assim, quem está chegando hoje, que nunca me viu, que não sabe o que está acontecendo, eu vou tentando tornar tudo mais claro. isso. Então, a busca era pelo viver de terapias. Qual não foi a minha grande surpresa? Você me apresenta o método recentivo, né? E Paulo, me virou do avesso. Desculpa a licença poética, mas eu vim de um lugar, olha, eu vim de um lugar em que diziam assim: qualquer um pode ser terapeuta. Essa era a fala. Eu não vou discordar de quem já estudou mais do que eu, de quem tem mais anos de caminhada, com todo respeito. Eu tinha reservas quanto a essa fala. Todo mundo, qualquer um pode ser terapeuta. Quando eu entrei no seu curso, eu percebi exatamente o que faltava para que qualquer um fosse terapeuta. Faltava expertise, faltava, faltava essa maneira assertiva e rápida de se chegar na raiz do problema. Hoje, após um ano, eu até brinco, né, com todo respeito, mas eu até brinco um pouco de... eu vou cronometrar aqui qual é o tempo que eu vou conseguir e eu vou te dizer que, assim, eu estou nos meus 10, 9 minutos, tá? Claro que depende, depende muito da abertura que a pessoa dá, né? É claro que a pessoa tem que estar ali, tem que estar disposta, né? Mas eu já estou brincando disso até fora das sessões, às vezes conversando com alguém e a gente dá uma puxadinha assim e vem, né? E Paulo, Isso. me trouxe... Agora deixa eu embarcar nessa tua brincadeira, porque eu vivo isso todos os dias, né? Porque assim, ó, não se trata de uma corrida dentro da terapia. Não tem nada a ver com isso. Né? Não, Não é quem faz mais rápido é melhor terapeuta. Não, não é isso, gente. Não é isso. O que se trata aqui, quando a gente fala, e assim, eu parei de usar essa frase porque assusta. Mas a verdade é que, no caso da Rita, a Rita chegou aqui um ano atrás, num tempo em que eu falava, olha, você vai aprender a chegar na raiz, na origem do trauma, em menos de 20 minutos. isso. Por quê? Porque isso é possível. A gente tem isso documentado de... Vocês acabaram de ouvir a Rita, certo? É muito isso. E eu cheguei a parar de usar essa frase porque tem gente que arrepia, que fica com medo, que acha que é golpe. Agora, por que a gente está falando aqui, eu e a Rita, e até de uma forma deliciosa, gostosa, divertida, dizer assim, cara, tem horas que eu brinco com isso. Porque o processo, a técnica, ela é tão simples quando você compreende qual é o fio e como puxar a ponta desse fio, Sim. aquele novelo, ele desenrola na sua frente, assim, ó. Aí você diz assim, cara, não deu 10 minutos. Aí você se surpreende, você diz, meu Deus, essa pessoa, esse cliente, ele estava tão pronto. Ele só precisava de
terapeuta que não atrapalhasse ele e que, sabe, só desse um cutucãozinho assim no lugar certo para ele botar para fora. Então, não tem nada a ver com uma corrida dos ratos, não tem nada a ver. Gente, não é isso. É que é um prazer, é uma delícia você ver uma vida sendo transformada com tamanha simplicidade. Verdade. Paulo, quando você diz não se trata de uma corrida, não é uma corrida mesmo, né? O Ressentir, ele me trouxe uma assertividade maior, uma rapidez no direcionamento do meu atendimento, né? E me trouxe bons clientes. Não muitos clientes, porque, na verdade, no meu Instagram eu não tenho postado, eu até confesso que eu não tenho continuado ali. Mas os clientes que eu tenho hoje são bons clientes. Quando eu digo bons clientes, porque eles vêm, eles tratam a raiz do problema, né? E, geralmente em 5, eu fecho pacotes de 5 sessões, porque eu gosto de esmiuçar bastante, e geralmente eles voltam, não pelo mesmo problema, mas por querer continuar comigo na psicanálise. Por causa do impacto, né? Desenvolve uma Isso, autoridade, uma confiabilidade no teu trabalho, que aí exato. você vem e emprega as tuas outras áreas de conhecimento com maestria. Exatamente. Eu até ouvi de um rapazinho na semana passada, onde ele diz assim: eu já tentei conversar com uma amiga, já tentei conversar com a minha noiva, mas as conversas não fluem. Eu quero fechar um pacote de 10 sessões, pelo menos, com você, para a gente começar, porque eu quero continuar vindo, eu quero continuar conversando. Mas, assim, já não se trata mais do trauma dele. Ele quer soluções, ele quer uma pessoa de confiança para conversar. E tá ótimo, né? E se ele Perfeito. confia em mim, ele E deixa eu me... ressaltar, né? Que contraste num mundo onde as pessoas parecem estar disputando ombro a ombro para conseguir clientes. Ah, eu posto vídeos e não tenho resultado, não sei o quê. Aí você chega e diz assim, olha, o cliente está me pedindo X sessões. É o cliente. Né? Olha que diferença. Porque eu costumo dizer para eles que eu não sou psicóloga. Então, eu não quero ficar com a pessoa 5, 10 anos na minha vida. Eu quero que a pessoa saia do meu tratamento, que ele leve uma vida boa, que ele tenha condições de enfrentar todos os problemas que a vida trouxer de maneira consciente, né? Ponderar tudo de acordo com o que se apresenta. E é isso, né? Nada de ficar aí 10 anos com uma pessoa, né? Então, eu quero que a pessoa siga uma vida feliz, prazerosa, que vá atrás dos seus objetivos. É isso. Então, eles ficam assustados quando eles pensam assim, então eu posso fechar 10 sessões? Só Se 10? inverte, né? Não É impressionante pode o fazer efeito isso. psicológico disso. Se eu chego para o cliente e digo, olha, eu quero fechar com você 10 sessões, a pessoa sente como se eu estivesse tentando tirar o dinheiro dela. Quando eu chego para ela e digo, não, vamos acessar a origem do trauma em uma sessão, e ok. Aí o que acontece? A pessoa, quando vê a origem do trauma, que compreende o que está acontecendo na vida dela de uma maneira que ela nunca imaginou antes, aí ela diz, não, é só um pouquinho. Agora é que eu preciso da tua ajuda, tá? E agora? O que eu faço com isso aqui? Vem cá. E aí o cliente pede, não, eu quero continuar. Eu quero ir em frente. Exatamente. Exatamente, Paula. E eles vão vendo o quanto desse trauma inicial que a gente assertivamente conseguiu chegar que seja em 20 minutos, né? Não É, importa, esse não tempo importa. é até Uma coisa é irrelevante certa, na primeira sessão a gente na chega lá. primeira sessão, exato. Né? Não vamos fazer daqui uma corrida, mas depois eles vão vendo o quanto desse trauma foi se repetindo e eles foram respondendo como aquela criança ao longo da vida, e a ficha vai caindo e eles vão. Tudo isso vai se dissolvendo ao longo do tempo, né? É muito bacana, é muito prazeroso poder ver uma pessoa atingir uma vida plena, uma vida, né, mais consciente, mais assertiva, longe de trauma, né, do que fica travando a vida da pessoa.
né? E uma coisa que eu não sei como tem sido na tua prática, mas para mim é assim encantadora, ver que quando a gente fala em trauma, a maior parte do público, das pessoas, dos clientes, imagina que a gente está falando de uma coisa horrível que aconteceu, de uma coisa talvez violenta, né? De uma coisa grave. E na verdade, na prática, quantas vezes nos surgem traumas que são, entre aspas, inocentes? Eu vou citar um caso de um homem que eu atendi, e tinha um trauma porque quando a gente retorna a alguns meses de vida, não faz tantos anos, agora não recordo se eram 3, 4, 5, 6 meses de vida, ele, bebezinho, acorda e escuta o pai e a mãe conversando, dando risada, e barulho da cozinha, eles preparando alguma coisa na cozinha, e ele começa a chamar, chorando, imagina uma criança não sabe falar, e os pais não vêm. Parece que os pais continuam lá e não vem, e não vem, e não vem, e ele chora naquele berço, ele chora, e ele quer a mãe, ele se sente desamparado, ele se sente sozinho, ele sente medo, né? E os pais não vêm. Então, quando esse cliente acessa um momento assim, primeiro, ele não sabia que esse momento existia. Isso estava completamente apagado no subconsciente dele, ainda que direcionasse a vida dele hoje. Outra coisa, né? O ressentir, o reviver aquele momento e sentir nas tuas células, no teu corpo, aquilo que aquele bebê que sequer fala estava sentindo naquele momento. Isso é brutal, porque uma coisa é eu chegar aqui e contar para vocês assim, olha, Rita, eu tô vendo aqui que você teve um trauma na sua infância, em algum momento você deve ter se sentido abandonada por seus pais, deve ter sentido... Cara, parece que entra num ouvido e sai no outro. Você não É vago, né? É muito vago. vago, né, Paulo? É bom quando o cliente traz, e não quando a gente fica tentando adivinhar ou tentando buscar. E E ele eu vai acho lá que aí e é o revive, pulo né? do gato. Ele O pulo do gato do ressentir é exatamente isso. Eu levo o meu cliente lá e é ele quem me traz, não sou eu que fico procurando petróleo, né? Tentando E buscar no aí, passado da a pessoa. gente chega na terceira fase, que eu sou empolgado para falar da coisa, mas, cara, se já não fosse genial, né? O fato, você usar o corpo, quer dizer, não precisa hipnose, não precisa nada, é o corpo da pessoa que vai levar ela para lá. É o Isso. próprio cliente, não é o terapeuta. Né? A função do terapeuta é não atrapalhar o processo. É. 2, o cliente vive isso. Você não precisa contar para ele uma história que ele vai ficar duvidando, será? Ou entra no ouvido e sai do outro. Ele vai reviver aquilo emocionalmente com uma carga muito, muito forte. E aí o terceiro aspecto, que é quando tem aquela explosão neuronal, a descarga sináptica, que é o cara se sentindo como o bebezinho, sentindo o que o bebezinho sentiu, ele perceber. Eu costumo perguntar para o cliente na terapia: você reconhece esse sentimento na tua vida atual? E aí o cara, às vezes com 45, 50 anos, diz assim: meu Deus, agora eu entendo por que eu reajo assim com a minha esposa, por que eu reajo assim com meus filhos, por que eu reajo assim com meus funcionários. Eu fico arrepiado. Eu fico arrepiado porque a tomada de consciência de, meu Deus, é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou reagindo àquele bebezinho que eu não sabia. Bum! E aí Pois começa a é. terapia. Ô, Paulo, e tem uma outra questão, né? Como as questões são a questão da criança, por vezes o adulto acha que é uma grande besteira. Pior. Se ele não Porque reviver a carga emocional vivida da criança. é a questão da criança. E a Mas criança, isso aí faz tanto tempo. Ai, mas isso é passado. Ai, mas isso... Né? e para a Mas... criança, pouco importa se o trauma foi o que consideramos na vida adulta muito grave ou pouco grave, né? Por vezes, o meu cliente, ele não quer falar. Ele não quer contar onde ele está, o que ele está vendo, e não há necessidade. Não há. Eu peço para ele, me traga apenas qual é o sentimento.
Dá um Nossa, nome. Rita, nossa, essa live tem que ir para os alunos. Vou pedir para a galera botar essa live para os alunos. Isso que você falou agora, isso aqui vai para o curso. Porque é exatamente isso. Não precisa curiosar, como a gente chama lá nas aulas, né? Dentro, internamente, a gente fala, não tem que ficar curiosando. Eu costumo dizer que nós não estamos aqui para fazer fofoca da sua vida. Então eu não quero saber da história. Então, né? Você foi lá, você sentiu, você viu o que aconteceu? Vi, então, o cara tá ali todo desmanchado, né? Eu vi, entendi e tal. Fechou. Você entendeu agora por que você repete isso na sua vida? E as coisas, as loucuras, entre aspas, que você faz com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com as suas relações que você está fazendo, por causa desta M que está lá atrás e que você nem lembra que existia, ou se lembra, como a Rita trouxe o exemplo, você diz, mas isso não importa. Tá vendo o que isso aí está fazendo contigo? Aí cai a ficha, né? Para quem é quarentão, que nem eu, cai a ficha, né? Nossa! Ô, Paulo, e tem mais, né? Mais novidade. Durante o processo, durante o período que nós estamos ali, das sessões, que tem os intervalos, né? Eu geralmente deixo 2, 3 dias de intervalo, quando a pessoa não quer só uma vez por semana, e eu digo para a pessoa, olha, não faça movimentos bruscos. Por favor, não se separe, não se case, não mude de cidade. Isso aí. Isso. Fica aí onde você está. Muito bom. Porque é desse ponto de vista que nós vamos começar a analisar tudo para sim você tomar decisões mais assertivas. Deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está me dizendo. Aí você pega e entra no campo da psicanálise, então. Aí você faz uma ponte. É a PNL, é psicanálise, né? Uma série de coisas aí que a gente, ao longo do tempo, a gente vai... Eu sou muito curiosa, né? Eu gosto de aprender. Então, Paulo, mas as pessoas não obedecem não, tá? Quando elas caem a ficha, quando elas caem a ficha, que percebem onde o calo está apertando, elas não querem saber. E desobedecem total e vão embora. Vão, seguem. E olha, vamos continuar daqui agora. E a gente vai vendo a vida da pessoa progredir e melhorar. Isso não tem preço. Desculpa, Paulo, eu vou ligar o ar aqui que eu estou passando um calor. Eu que te peço desculpas, Paulo, porque eu não sei se você percebeu, mas eu não estou no meu consultório, eu estou na manicure, porque a minha internet caiu. Eu tinha a live marcada e falei assim, bom, eu vou correr para lá e vou fazer para eu fazer. Eu acabei esquecendo meus fones de ouvido. Eu estou aqui para te ouvir, assim. Ó. Mas está ótimo, estou te ouvindo. Tá incrível. Posso curiosar um pouco agora? Fica à vontade. Respeitando, claro, a privacidade dos teus clientes, e a gente sabe muito bem como conduzir isso, pois somos terapeutas, né? Mas teria alguma história interessante para você contar desse um ano aí, um caso, alguma coisa assim pra gente. A gente gosta de história, né? Tenho diversos. Surpresa, né? Não, eu tô aqui, essa olhadinha para o lado, você vê essa olhadinha para o lado? Isso aqui tô buscando, né? Na memória. Isso. Se eu te entrego um mais ou menos, ou se eu te entrego um dos brabos mesmo. Busca aí, não pensa no Paulo, não pensa na audiência, pensa assim, tá, como é que eu falo disso sem desrespeitar o cliente, vai ficar tudo legal, né? Tá tudo certo. Aí você escolhe o seu caso aí. Bom, Paulo, eu tenho 2 casos, eu até posso te trazer 2. Um em que eu percebi uma mudança muito significativa na pessoa, foi um caso de abuso, onde toda a família, todo o entorno, todo o que deveria ser apoio, de certa forma, ocultavam esse fato e como jogar a sujeira para baixo do tapete, vamos dizer assim. E essa pessoa, essa moça, era meio que obrigada a morar no mesmo local, não na mesma casa, mas vamos dizer no mesmo quintal, e ela tinha crises horríveis de depressão, tentativa de suicídio. Ela é uma enfermeira,
Ela tentou pular do alto do hospital, só que graças a Deus o povo lá sentiu falta dela no setor, alguém foi atrás e encontrou a tempo. E essa pessoa, ela estava naquele beco sem saída, ela não tinha a menor noção de que os abusos que ela tinha sofrido e o fato da família, olha, você vai morar aqui, que é para te ajudar. E, na verdade, não era ajuda nenhuma. Ao contrário, ela estava ali e passando a conviver quase que diariamente com um abusador. E ela me relatou assim. Deixa eu ver se eu estou conseguindo te acompanhar. Quando você diz que ela não imaginava que, eu não vou falar a palavra, porque senão as redes sociais, se a gente fala algumas palavras aí, ela nos bloqueia, ela nos derruba, né? Mas quando ela passou por essa violência da sua integridade, ela sabia que tinha passado por isso. Mas ela jamais pensou que ter passado por isso estava desencadeando essa tristeza, essa falta de vontade de viver, enfim, que estava fazendo dela uma pessoa que parecia o descrédito, né? Que eu acho que o pior sentimento é a pessoa não se sentir acreditada, né? Ela não se sente, então ela vai se diminuindo diante da vida, né? E essa é uma das que, quando a ficha dela caiu, ela simplesmente passou a mão nela mesma, alugou um outro lugar e foi embora. E tá lá levando a vida dela. Até hoje ela está comigo, porque ela quis a psicanálise e continuamos aí. Mas, assim, hoje é divertido. Eu acho que é um caso que é isso aí mesmo, né? Porque quando é uma situação assim, não tem como permanecer. Para nós, né, que somos mulheres, eu acho que para todo ser humano, mas para a mulher isso tem um significado muito especial. Um outro caso, Paulo, foi de uma moça que teve que, muito jovem, abarcar para si o cuidado da casa, né? E ela não vê isso como um problema. Ela tem crises, ela tem lá os momentos de depressão, mas ela não vê isso como um problema. Imediatamente eu me lembrei das constelações da doutora Patrícia. Por quê? Deixa eu te entender. Quando o nosso cliente, ele cai a ficha, quando ele se posiciona diante do problema e ele abre os olhos para esse problema, para essas questões, e ele quer ajuda, nós conseguimos. Mas quando o cliente chega e ele não vê isso como um problema, ele prefere continuar vivendo naquela situação, sendo que aquela situação está trazendo prejuízos para a sua vida. Eu sugeri, inclusive, eu passei o contato da doutora Patrícia, porque eu acredito que a constelação familiar, nesse caso, iria ser mais assertiva do que uma terapia. Não sei se fiz certo. Né? Interessante, né? Eu noto na tua fala que não tem medo de perder um cliente, mas tem uma preocupação de o que para essa pessoa realmente vai ser um caminho de transformação. Nossa, bom, você foi minha aluna, né? Um ano atrás, você conviveu aí com 300, 400 terapeutas, né? Você sabe que nem todo terapeuta tem essa preocupação. Às vezes o terapeuta está preocupado em encher a agenda, em ter a agenda lotada, e esse não é um caminho efetivo. Porque se você envia, né, você direciona essa pessoa para algo que talvez, possivelmente, ela nem sabe que exista, que é a influência do sistema familiar sobre si, sobre seu destino, você está abrindo uma luz. Aliás, essa é a função, se a gente voltar na etimologia da palavra terapeuta, essa é a existência do terapeuta, iluminar caminhos, iluminar consciências. Você está fazendo o seu papel. Olha, vai olhar para o que o teu sistema familiar está influenciando o seu destino, porque sem isso aqui não dá para a gente trabalhar a mente, o biológico. Primeiro eu tenho que trabalhar sua raiz. A raiz é o sistema familiar. Então, assim, eu acho de uma grandeza, sabe, de verdade. Assim, eu te admiro muito por uma atitude, entre várias que a
já vi você ter essa, por exemplo, é o perfeito Exato. exemplo de por que eu te Paulo, respeito e admiro tanto. eu tive bons professores, que são excelentes profissionais, você é um deles, que me entregaram muito mais do que aquele dinheiro pagou. Desculpa se eu estou sendo grosseira, mas existe uma entrega muito grande de vários profissionais e eu incluo você nesse grupo de excelentes profissionais. Então, eu acho que não tem como ser diferente. Eu não posso querer encher minha agenda, vendo que o meu cliente, por vezes, traz uma problemática que uma outra terapia ao qual eu não domino vai resolver e pelo dinheiro ou pelo prazer da agenda cheia, ou enfim. Eu quero ser lembrada como a pessoa que foi um divisor de águas na vida daquela pessoa. Não por troféu, nem por medalha, né? Eu já tive casos de suicídio na minha família, né? Eu já trago isso no meu sistema familiar e eu sei o quanto isso é difícil. Se eu encontrasse maus profissionais na minha frente, ao longo da minha vida, antes de ser terapeuta, o que seria de mim, né? Então, eu acho que, eu tenho certeza que a gente tem a obrigação de dar o mínimo do que a gente recebeu, pelo menos. Nossa, sem palavras. Lindo, lindo esse É isso. processo. Bom, você nos contou, nos relatou duas histórias incríveis, certo? Você falou de como isso tudo foi interessante. E eu vou te convidar agora para fazer uma fala. A gente está com uma audiência pequena hoje aqui, mas eu sei que pelo menos 200, 300 terapeutas vão assistir essa gravação. A gente sabe disso, talvez 400, 500. Eu queria que você deixasse a tua mensagem para essas pessoas que estão chegando agora e olhando para esse método Ressentir, olhando para essa promessa de que é possível chegar na origem de um trauma em uma única sessão. O que será que poderia agregar na vida deles dominar, conhecer esse método? Paulo, eu vou falar de uma maneira muito simplória, porque eu acredito que quando eu cheguei no método Ressentir, eu não era uma terapeuta tão boa quanto eu sou hoje. E eu sentia, durante as aulas, principalmente no laboratório, o laboratório é o grande bicho de sete cabeças. As quartas-feiras, né? Eles ainda existem. Sim. Então, quando você separava as salas no laboratório, de três em três terapeutas, eu via que muita gente ali, formada em outros métodos, tinham receio, elas tinham medo, elas respondiam assim, eu não estou preparada, hoje eu quero receber, eu não estou preparada para aplicar. Ali, com um protocolo impresso na mão e né, vinha esse medo. Por quê? E dentro do ambiente seguro. E dentro do ambiente seguro. O laboratório, né? é isso, o laboratório é um medo local de fechado, julgamento. não tem clientes, né? E tem supervisão. Ainda tem eu e o meu time que fica ali olhando para ver o que acontece. Sim, ambiente seguro e supervisionado, né? Mas é o quê? O medo do julgamento. Então, nos laboratórios, geralmente, eu aplicava. Metia os pés pelas mãos, tá? Fazia Que bom, algumas coisas. se a gente não cometer erros, a gente não aprende. Fazia as coisas, não sabia se estava fazendo direito, lia lá, fazia lendo, mas eu ia seguindo aquele protocolo do Ressentir. Então, o que eu deixo para esses terapeutas que estão chegando no Ressentir hoje? É isso, sabe? É procurar entender o fundamento, procurar entender como funciona, procurar o fio da meada, o momento crucial quando o cliente embarga a voz e traz o sentir-chave. Saber identificar, né? O passo Esse identificou, não vai ter mais problema. Aí você pode trabalhar com a metodologia que você quiser. Mas assim, não tenham medo
realmente é muito assertivo, realmente funciona e realmente a gente consegue ter credibilidade, uma credibilidade com o cliente incrível. Eles saem falando bem da gente. E fecha Olha, a terapia, né? conheci uma terapeuta que, olha, não foi assim, eles dizem assim, a grosso modo, 5 minutos de conversa, ela já falou, teu problema está aqui, né? Isso é todo o diferencial. Então, estudem bastante, não é um bicho de 7 cabeças, é tão simples, que eu acredito que até seja isso, Paulo, que deixam as pessoas assustadas. Sim. Porque é muito fácil. Não? Eu super entendo o que você diz agora, que é aquele momento que os terapeutas ficam ali na insegurança, ai, mas eu não quero aplicar, eu quero receber, porque a simplicidade é tão grande que aí a gente desliza, aí a gente comete equívocos, né? Mas para isso existe o laboratório. Então veja, quando você está no laboratório, você diz, eu às vezes meti os pés pelas mãos, sim, mas quando faz isso e a gente para e assiste e olha aquilo 2, 3 vezes e comenta, explica, olha, aqui, por que poderia ser diferente? Por que poderia... Entendeu? Você está recebendo essa orientação, esse feedback, você consegue entender, mas por que eu deveria fazer diferente? O que eu deveria fazer diferente? Como fazer diferente? E aí eu te digo uma coisa. Aonde você quer meter os pés pelas mãos na vida, né? E falando de todas as coisas agora. Naquele momento que você está falando com a sua filha, nervosa, braba, e você diz uma palavra que vai machucar ela pro resto da vida, ou numa sala de aula aprendendo. Então, com o nosso cliente não é diferente. Aonde que é melhor meter os pés pelas mãos? Dentro do laboratório com o teu professor, dizendo, ei, para aí, aqui não é assim. Recebendo essa orientação, ou você lá dentro de uma sala, seguro, tranquilo, que o que você falar não vai ser julgado, não vai ser criticado, e cometendo erros com o cliente. Aonde é melhor errado? Então, a gente tem realmente isso aí... E Paulo, desculpa te cortar, a princípio a gente acha que é melhor lá no laboratório receber. Só que quando a gente recebe, a gente não entende. A gente não entende quando recebe. Porque eu não era uma terapeuta 100%, eu acho que nunca vou ser tratada quando eu entrei no Ressentir. Tá? Isso não existe, né? Isso é uma utopia, você pensar que em algum momento você está resolvido. Isso. Então, eu tinha muitas questões ainda para resolver. Eu tinha muito conhecimento, autoconhecimento para alcançar sobre mim mesma naquela época, né? E então, quando eu recebi, eu percebi que eu fui a lugares assim, e no método mesmo eu não prestei atenção. As outras vezes eu apliquei, porque ninguém queria, então eu me colocava lá, falava, vou de novo, até acertar. E foi de grande valia. Então eu digo para todo mundo, não percam a oportunidade de aplicar o método no laboratório. A minha opinião sobre isso é a seguinte, um é tão importante quanto o outro. Por quê? Porque se eu não receber, e aí eu vou pegar uma frase que tu falou que para mim é genial. Tu disse assim, tu acabou de dizer isso. Quando eu estava recebendo, eu não estava prestando atenção no método. Eu estava prestando atenção na minha dor. Estava vivendo. Então, isso é um aprendizado que quando você está do outro lado, cuidando do caminho, da parte técnica, da receita do bolo, você consegue antever o que está acontecendo com o cliente. Porque, não, parei, eu já passei por isso. Eu sei como é estar ali sentindo isso que está sentindo agora. Eu sei, por exemplo, que se eu falar uma frase agora, não vai fazer diferença nenhuma, ele nem está me ouvindo, ele está lá, vivendo aquilo que está lá. Vou dar um tempinho, vou esperar. Então, viver e aquilo que você traz agora. E eu entendo a tua dica. E acho ela preciosa demais para quem está fazendo o curso. Gente, não percam nenhuma oportunidade de treinar. Treinar. Se surgiu a oportunidade de você aplicar, aplique. Por exemplo, a
nossa turma, hoje tem laboratório, hoje à noite, o pessoal que está dentro do Ressentir tem laboratório hoje à noite. E hoje, para essa turma nova, vai ser a primeira vez que eles vão ter a oportunidade de começar a aplicação prática. Até aqui eles estavam estudando toda a base teórica do passo 1, 2, 3. Hoje eles vão começar, né, a ferver. E para quem ainda não é aluno do Método Ressentir, hoje tem a aula 2 do Mestres da Terapia, que vai ser liberada às 20 horas. Ah, Paulo, mas então é gravação. Sim, a gente está liberando a gravação de um conteúdo gratuito, que é um caminho. Essas aulas gratuitas é literalmente um caminho e é a introdução do curso. Não adianta você chegar, eu não vou assistir as aulas gratuitas porque eu já decidi comprar o curso, aí depois lá eu compro. Cara, vai faltar o conteúdo gratuito. O conteúdo gratuito já é parte do curso. Então, assista, caso você não assistiu ainda, aula 1, 2, 3, 4. São 4 aulas gravadas. As 4 são extremamente necessárias e elas são disponibilizadas por um período curto. Então, hoje, a aula 1 está disponível para você assistir. A aula 2 vai ficar disponível para você assistir hoje às 20 horas. Vai lá e assiste, porque daqui a pouco a gente fecha e aí você não tem mais esse conteúdo. Rita, do meu coração, que live! Tô encantado. Tô, assim, Imagina, Paulo. Paulo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Uns stories. As pessoas podem achar que um terapeuta aceita vir fazer uma live aqui que está, né, ganhando alguma coisa com isso. Ganhar alguma coisa com isso eu já ganhei quando eu conheci você e sua família. O Método Ressentir, o curso de vocês entregam muito mais do que vocês prometem. Não estou ganhando além de gratidão que eu tenho por ter conhecido vocês. Tá certo? As pessoas não vão se arrepender, os terapeutas que vêm aí de outros métodos, que têm outros conhecimentos, psicólogos. Gente... O que você diria para os psicanalistas? Você tem essa base, você tem PNL, tem psicanálise. Vamos usar esse foco. Quais são os conteúdos que você traz e o que você diz para essas pessoas? Isso. O que eu trago para o psicanalista é exatamente... quando eu acesso o problema do meu cliente, logo na primeira sessão, depois, no decorrer das sessões, ele vai conseguindo detectar, ao longo da vida dele, quantas vezes o ressentir daquele sentimento inicial vem afetando a vida dele. E ele começa a perceber, ao longo do tempo, os gatilhos. Começa a perceber os gatilhos. Não se trata de uma coisa só, né? Tem um gatilho inconsciente e tem os gatilhos de ambiente. E aí a coisa... Isso. Então, a psicanálise, eu falo bastante, eu converso bastante, eu puxo bastante do meu cliente, né, para ele me trazer a percepção dele, sem julgamento, né, mas eu puxo bastante por ele, para ele trazer a visão que ele tem de determinadas situações que ele me apresenta, mas eu estou sempre fazendo essa ligação lá com o ressentir do trauma inicial. Ou seja, limpamos, o ressentir se tornou meio que uma chave, um código, uma chave de acesso ao trauma. O que demarcou a pessoa. E dali para frente você vai trabalhar com ela. Porque nós conseguimos limpar, mas veja bem, uma pessoa que tem aí, não importa a idade que tenha, mas vamos dizer assim, uma pessoa que passou 60 anos, né, reagindo negativamente a gatilhos do trauma, como que em uma sessão, 2 sessões, 5 sessões a gente vai conseguir? Não, a pessoa, aos poucos a ficha dela vai caindo. Nós estamos apresentando um mundo novo para essa pessoa. É uma nova visão sobre a vida dela, sobre os sentimentos dela, sobre a condução da vida dela. Então, na psicanálise, nós vamos auxiliando dessa forma. Mas se eu não tivesse o ressentir e tivesse os outros métodos que eu usava antes, eu iria demorar mais tempo para chegar nessa conclusão, para o cliente me trazer essa conclusão. É isso. É simples assim. É exatamente o que eu escuto dos psicanalistas, né?
Eu já disse isso em outros momentos, assim, o pessoal da psicanálise tem resultados extraordinários quando tem o ressentir na mão, porque parece que vocês conseguem ir mais fundo. O tempo que vocês gastariam para chegar no ponto, vocês agora gastam para trabalhar o efeito desse ponto na vida da pessoa. Eu fico muito entusiasmado em ouvir os psicanalistas falar. Quero te agradecer de todo o meu coração, Rita. Foi um bate-papo extraordinário. Você trouxe pontos até de pedagógicos, de ensino para o curso, trouxe insights. Eu vou te pedir a permissão para fazer cortes e tirar stories, reels aqui para a gente compartilhar na nossa rede social. Fica à vontade, Paulo. Obrigado. E quanto a todos os pontos que você trouxe, de a gente entregar a mais, de a gente ter uma doação, do convívio, né? Que, como você disse, parece que a gente começa a fazer parte da nossa família e tudo mais. Eu acho que isso tem a ver com a verdade do nosso coração, do que a gente está fazendo, é só isso. A gente tem aqui uma missão de talvez contribuir para salvar algumas vidas. Talvez que algumas vidas não terminem de uma forma desastrosa nesse planeta. Talvez essa seja a nossa contribuição. Por menor que seja o efeito, vai ser o nosso efeito, a nossa marca. E quando a gente entrega o nosso conhecimento, as nossas ferramentas para vocês, a gente está multiplicando isso. Esse é o canal, esse é o meio de multiplicar. Então, de todo o meu coração, Rita, gratidão. Gratidão pelo teu tempo. Te desejo muito sucesso. Foi lindo poder conversar com uma aluna um ano depois. Isso é marcante. Isso é muito bacana para mim. Paulo, te desejo também todo o sucesso do mundo para você, doutora Patrícia, para a fofinha da Maria Antônia. Tenho uma gratidão eterna por vocês. Eu estava até esse último mês, eu estava nas constelações, né? No nosso encontro pela manhã, nas quintas-feiras. Esse mês aqui eu acho que eu não vou conseguir participar, mas assim que possível eu volto, porque eu gosto muito também. A constelação é um aconchego, né? A gente sente, Nossa comunidade assim, de terapia acontece toda quinta-feira às 6 horas da manhã. Tá? Eu não estou mudando o horário, tá? 6 horas da manhã. Todas as quintas-feiras, 6 horas da manhã, tem comunidade de terapia. Quer saber mais, quer entender o que é a comunidade de terapia, manda um direct depois e conversa direto comigo. Rita, um beijo no seu coração, fica com Deus. Paulo, gratidão a todos que estão nessa live. Um beijo para vocês, família linda, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Valeu, até a noite, 20 horas.